Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, toda semana a gente recebe um convidado especial no nosso programa. Lembrando que você pode também acompanhar o programa Câmara em Foco pelas nossas redes. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Montes Claros, e assistir não só esse programa de hoje, como todos os outros que estão gravados lá quantas vezes você quiser. A editora Unimontes fará o lançamento no próximo dia 4 de agosto de mais uma edição do livro Montes Claros, Sua Gente, Sua História e Seus Costumes, do Dr. Hermes de Paula. E nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a filha do Dr. Hermes, Virgínia de Paula. Vamos conversar também com a diretora da editora da Unimontes, Maria Clara Maciel, mas nesse momento estamos recebendo a Virgínia. Muito obrigado. Eu vou te chamar de você por um pedido seu. Sim. Então a gente gostaria de agradecer por sua presença no nosso programa aqui. Eu agradeço pelo convite. Virgínia, a gente já começa perguntando, né? Ser filha do Dr. Hermes, uma responsabilidade e tanto. Sem dúvida. A gente não pode nem se preocupar, porque com certeza nenhum vai chegar na metade do que ele era. É verdade, né? Porque como fez, né? Muito. Como fez. Ele, desde que eu era criança, eu já sabia que ele estava envolvido com tudo da cidade, absolutamente tudo. E ele era rotariano. E o Rotary era muito ativo aqui em Montes Claros. Aquele lema de servir, ele levou super a sério. Tá? E ele provou uma coisa interessante, que você não precisa ser político para fazer coisas para a cidade. Porque, embora ele tenha sido candidato a prefeito duas vezes e perdeu nas duas, ele nunca deixou de fazer. Ele não estava envolvido, ele estava envolvido com outras coisas, né? Com outras pessoas que não tinha participação política realmente. Era muito com o Rotary mesmo. E ele trabalhava demais. E a cabeça dele não parava. Todo dia ele tinha uma ideia nova, né? Então, ser médico não era o suficiente, não. Ele era médico daqueles bons, aquele médico de família, aquele que telefonava para a pessoa para saber como é que a pessoa estava passando, né? Fez na casa dele laboratórios. A casa dele tinha... onde eu moro ainda hoje. A geladeira era cheia de vacinas, porque alguém podia chegar de madrugada precisando, né? Soro antiofídico, assim, para cachorro, hidrofobia. Sempre tinha, porque ele achava que era obrigação ter. Faltava nos hospitais, podia ir lá. Tá? Então, tinha um motorista de táxi aqui em Montes Claros também que fazia isso, eu não sei o nome dele. Então, era impressionante. Era daqueles que saía de uma festa de madrugada para atender um menino que quebrou o braço, não sei onde. Mas isso ainda não era suficiente para ele. Então, ele se envolveu com a história da cidade, muito. Aí está o livro, é por esse motivo, né? Exato. Ele era historiador e memorialista. E também ele fazia a cultura de um modo geral. Ele era apaixonado pela festa de agosto, pelos catopês, marujos, caboclinhos, né? Ele era apaixonado e se dedicava muito. Ele construiu a nova capelinha para que a festa de agosto não tivesse fim. Porque derrubaram a primeira. Isso é uma coisa boa de esclarecer, que muitas pessoas acham que ele aprovou aquela demolição, porque está inclusive no livro. Mas não foi isso, não. Tá? Já estava no chão, tinha de fazer, os catopeiros diziam assim, não vai ter mais festa, nós não vamos dançar. Se não for aqui, não adianta mudar de lugar. Tá? Aí então, o jeito foi fazer uma nova em outro ponto, mais ou menos no mesmo local, mas porque a primeira ficava assim no meio da rua, né? Mas a afastada teve que ser pequena, mas com isso salvou a festa. É verdade. Salvou a festa. Então ele era assim, ele ia a Belo Horizonte, via um trem bonito, e ele falava, eu vou levar para Montes Claros isso. Ele foi ao Country Club de Belo Horizonte e falou, tá faltando no Country Club de Montes Claros, fez o Pentáurea. Era o tempo todo com essas ideias. Ele recebeu um telefonema para um convite de assistir um festival lá em Ouro Preto, um festival de serenatas, de seresta. Era um convite para ele assistir. Ele falou, eu não posso participar, não? Concorrer? Pois foi. Conseguiu os cantores, assim, em questão de 15 dias,
porque ele falava Montes Claros já é rica de cantores. Aqui tem Nivaldo Maciel, João Leopoldo, Raimundo Chaves. É só chamar, eles já sabem cantar. Tá? Aí fez o grupo, foi lá ganhar o primeiro lugar. Que coisa, hein? Assim, nos bastidores você disse que ele recebeu em cima da hora esse convite. Em cima da hora. O convite foi acho que no dia 2 de abril, e o concurso seria dia 21 de abril, que era Tiradentes, né? Lá em Ouro Preto. Ele arrumou, e minha mãe ficou super preocupada, não vai dar conta. Quem que vai cantar, Hermes? Aí ele falou assim, você! Por exemplo, você, pronto. Aí ela foi, participou, era do coral, e fizeram, levou isso para o mundo, né? Um dos lugares que eles mais fizeram sucesso foi Buenos Aires, pouca gente sabe disso. 11 apresentações da Seresta de Montes Claros em Buenos Aires. 11. Realmente. 11, tá? Foi um sucesso enorme, cantando, deram autógrafos para The Platters, conjunto do Only You. Foram pedir autógrafo para o Beto Oliveira. Realmente. Tá? E eu acho que Montes Claros ainda não sabe o tanto que aquele conjunto levou o nome de Montes Claros pelo mundo. Porque foram 8 gravações, 8 LPs, chamava LP naquela época. Isso. 8 LPs. E esses discos foram vendidos para várias partes. Pessoas do estrangeiro que vinham aqui, estrangeiros que chegavam aqui, sempre queria levar o disco, e levava. Tá? Eu levei para a BBC de Londres, eu levei para lá. Sensacional. Então, as pessoas não sabem. As pessoas não ainda acho que está faltando conhecer. Graças a Deus, agora com esse livro, vão conhecer muito bem Montes Claros, sua história, sua gente e seus costumes. É verdade. Mas está faltando conhecer Hermes de Paula, sua história, sua gente, seus costumes, sua casa, seus projetos, aqueles projetos que ele morreu antes de completar, como, por exemplo, o Museu da Imagem do Som, que saiu da cabeça dele, está enganchado ainda. O pessoal da prefeitura, vamos desenganchar o projeto do Museu da Imagem do Som, né? Ele tinha um outro projeto que eu acho muito interessante, que era colocar em cada placa de rua quem é aquela pessoa. Certo. Por exemplo, Praça Dr. Carlos, né? Carlos Vessiani, aí embaixo, primeiro médico de Montes Claros. E a pessoa passava e já sabia quem era, por que aquela pessoa foi homenageada. Verdade. Tá? Ele não conseguiu a aprovação desse projeto, mas eu acho ele bom, que mostra como ele se interessava, não era só na figura dele. Ele interessava por todo Montes Clarense, toda pessoa que fez alguma coisa por Montes Claros para que elas fossem conhecidas. Né? Ele não pensava só em si. Ele era muito interessante com relação a isso, viu? É uma coisa rara. Importante dizer, né? O Dr. Hermes é um Montes Clarense nato. Né? Nasceu em 1909, aqui em Montes Claros. Essa paixão por Montes Claros, né? Porventura não te contou histórias de como que se desenvolveu essa paixão? Tudo que eu sei é o seguinte, que ele estudou lá em Niterói, ele trabalhou com Vital Brasil, que era um dos maiores médicos. Meu pai é responsável pela vacina de Krupp no Brasil. Foi ele que fez o desenvolvimento da vacina. E ele recebeu o convite para trabalhar lá com Vital Brasil, ganhando muito bem, e falou, eu preciso servir minha cidade. Que coisa. E voltou para cá por isso. Ele estudou para servir Montes Claros. Tá? O Carlos Drummond de Andrade fez uma descrição muito interessante. Falou que toda cidade deveria ter um filho como Hermes de Paula. Isso veio do Carlos Drummond. Tá? Então, é verdade, porque ele realmente olhava assim para tudo, para todas as coisas. Esse aqui é pouco, que eu vou falar aqui, não tem tempo. Você tem que escrever um livro desse tamanho, de tanta coisa que ele pensava e fazia, imaginava, né? Importante. E realizava, era meio Charlie Chaplin, assim, meio Walt Disney, que conseguia realizar as coisas que pensava, né? Por exemplo, a escola de medicina, todo mundo achava que era impossível, tá? Mas sabe o que ele dizia? Ele dizia uma coisa muito interessante, que o difícil é possível. E o impossível demora só mais um pouco. Só mais um pouquinho e a gente faz. Ele conseguiu fazer, mas ele teve muita ajuda, porque sonhar sozinho realmente não adianta, né?
Sonhar sozinho é muito difícil, mas se você sonha e aparece parceiros, aí teve o Dr. Mário Ribeiro, que veio uma maravilha, Dr. Maurício. Então, juntos, aconteceu aí a Escola de Medicina que está até hoje, né? É verdade. Mas a primeira reação dos próprios médicos foi só na cabeça de um sonhador como você, que está pensando, que pode pensar que isso é possível. Ele estava certo, é possível, está aí, é uma das boas escolas de medicina do Brasil, né? Ele não parava, parece que a mente dele era assim, ó, o tempo todo, eu estou a escrever livro, tem livro inédito dele, infelizmente, tem livro verdade, inédito. Né? Verdade, ele tem outros livros, tem um né? livro sobre a Câmara, Legisladores de Montes Claros, que seria lançado em 83 e ele faleceu. Aí não foi possível lançar. Sensacional. Que é sobre a história da Câmara desde o primeiro dia. Certo. Tá? Ele tem esse livro, tem a boneca pronta. Importante. É. Virgínia, a criação do Centenário de Montes Claros, né, tudo que envolveu, a gente pode dizer que Montes Claros era uma antes desse centenário. Sim. E virou outra depois dele, né? Pode. Como é que a gente entende, né, toda essa ideia de construção do centenário? Olha, partiu do Rotary Club, viu? Acho que poucos sabem disso. Veio uma informação que seria importante celebrar datas da cidade. Só isso. O Rotary Club mandou falar isso. Certo. Procurem datas importantes para celebrar. E ele então achou o 3 de julho, não era a emancipação, Sim. mas era a vila que se transformou em cidade, né? Ele falou, vamos celebrar isso. Foi atrás do prefeito, que era João F. Pimenta. Não era Geraldo Taide, como muitas pessoas pensam. Era João F. Pimenta. E ele aceitou a ideia. Mas só que ele saiu logo, João F. Pimenta, não sei por qual motivo. Não sei. Ele teve de se afastar e entrou o Geraldo Taide. Aí o Geraldo Taide achou aquilo assim, a cidade cresceu. Todas as ruas do centro foram calçadas. Olha só. Ficou tão bonito e tão bacana que ganhou concurso. Pouca gente sabe disso. Foi naquele ano, meu pai foi receber das mãos de Juscelino Kubitschek o prêmio. Foi segundo lugar, não foi o primeiro lugar, não, desculpa, foi o segundo lugar. Segundo lugar do município de maior progresso de 1957. Só perdeu para Curitiba, gente. Então não é perder, né? Exato. O primeiro lugar foi Curitiba, o segundo lugar foi Montes Claros, graças à festa do centenário. Olha a importância dessa festa. Mudou demais. Ele se entusiasmou tanto e era tudo lá em casa, sabe? Os fogos de artifício, tudo era fabricado lá. Isso para criança foi uma maravilha. Foi uma alegria, uma festa o dia inteiro, né? Verdade. Nós fizemos amizade com as pessoas, vieram do Rio de Janeiro, tinha o Nelson, tinha o seu Vilaça, eu lembro dele, seu Luigi, que pintou os arcos, era um italiano, e acabou pintando o quadro de mamãe também. Olha só. Mas era assim, era uma alegria o tempo todo, e a toda hora chegava gente fantasiada lá em casa, para o desfile, né? Era os rapazes que fizeram os bandeirantes. Era um desfile completo, né? Passando assim. Aquilo eu lembro como foi uma coisa muito bacana mesmo. A primeira edição do livro foi, então, em 1957, né? Como é que você entende hoje, né? A sua análise hoje de como foi importante esse livro chegar também nessa data comemorativa? Eu não sei se foi proposital, eu não sei te falar sobre isso, mas que foi importante, foi. Né? Acabou sendo. Né? Se foi uma coincidência, não sei, mas assim, foi uma coisa muito bacana, porque estava celebrando a cidade e ali estava a história dela. Inclusive, no livro tem essa explicação de quando foi a emancipação. Sim. E quando foi... o livro está explicando muito bem, inclusive falando a data mais importante é a emancipação. Ele reconhece que a emancipação é importante. Só que naquele tempo a emancipação continuava vila, naquele tempo, no tempo do Império, né? Foi depois que saiu o Dom Pedro, foi depois que mudou. Até os nomes. Não tem mais Arraial. Exato.
Arraial de Formigas. Eu vou aproveitar a oportunidade para explicar isso, que muita gente fala Arraial das Formigas, né? É Arraial de Formigas. Então, hoje não tem mais, hoje é o distrito, município, né? Naquele tempo era Arraial, vila. Quando a vila demonstrasse progresso, ela passava a categoria de cidade. Muito importante esse esclarecimento. Então, o livro ter saído exatamente nessa época foi uma coincidência muito providencial, ou então foi proposital, da cabeça dele. Ele falou, quero, isso eu não sei te explicar. Virginia, nós tivemos o lançamento do livro em 1957, um relançamento em 1979, e agora vamos ter mais um no dia 4 de agosto. Como é que você vê esse lançamento? A alegria é imensa, né? Assim, a gratidão, principalmente, a todos os envolvidos. Citar nome é difícil, eu sei que é uma equipe. Exato. Né? É uma equipe, mas tem... eu gostei demais quando eu tive a notícia, eu nem acreditei, porque a gente esperava por isso desde o século passado. Olha! Quando foi que aconteceu que a gente entregou o último volume? O último, acabou. Nós entregamos, quem levou o último volume foi o ator, diretor Paulo José. Tá? Ele esteve lá em casa querendo um, ele tinha um outro, mas ele estava soltando folha, que tanto que ele usava, e ele queria o novo, ele foi lá em casa e ficou impressionado, falou, é o último volume que eu estou levando? É o último. Aí ele disse, mas vocês têm de mandar fazer novo, não pode ficar assim esse livro não. Bom, teve várias tentativas que não deram certo, e finalmente aconteceu, né? Então, realmente, todo mundo... Eu só posso falar por mim, que eu estou muito grata, mas eu acredito que todos estão. Eu acho que toda a família está satisfeita e feliz com isso. Tá certo. Né? Virginia de Paula, a gente gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui no nosso Câmara em Foco. Queria deixar estendido o convite para um retorno, porque um programa só é pouco para a gente falar da grande importância do Dr. Hermes no contexto de Montes Claros, no contexto enquanto cidade, enquanto região e para o Brasil. Eu agradeço muito. Gostei muito de estar aqui com vocês. Muito bom. Tá certo, então. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos conversar com a Maria Clara Maciel para falar um pouco sobre esse relançamento agora no dia 4 de agosto do livro do Dr. Hermes. A gente volta já já. Estamos de volta, programa Câmara em Foco. Hoje nós estamos falando sobre o relançamento de mais uma edição do livro Montes Claros, Sua Gente, Sua História e Seus Costumes, do Dr. Hermes de Paula. No bloco anterior, nós conversamos com a Virginia de Paula, filha do Dr. Hermes. E agora nós vamos conversar com a Maria Clara Maciel, diretora da editora Unimontes. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sou eu quem agradeço a oportunidade, obrigada. Muito bem. Bom, vamos começar falando aí, né? Depois da edição original, em 1957, uma edição em 1979, surge a ideia de uma nova edição. Como é que foi esse surgimento? Como que vai ser o livro? Explica um pouco para a gente sobre isso. Então, a primeira edição é de 1957, como você falou, né? Era um volume único, um livro muito denso, importante, né? Já nasceu importante, porque conta a história da cidade, narra as tradições, faz uma antologia dos principais escritores da época, né? Tem uma parte importante sobre as famílias tradicionais da época na cidade. Então, o livro já nasce importante, já nasce com o reconhecimento da importância dele, né? Verdade. Depois, em 79, Dr. Hermes faz uma segunda edição, e aí ele divide o livro em 3 volumes, diante, né, da extensão do livro,
E aí o livro, então, tem 3 volumes e há uma edição importante do autor que retira algumas coisas, insere outras, né? E é um livro que se esgotou muito rapidamente, um livro que rapidamente foi conhecido como raro, né? Eu me lembro, ainda na década de 90, de fazer consultas no livro na escola pública em que eu estudava, as escolas públicas tinham, né? Mas isso foi se perdendo na história e as pessoas começaram a sentir falta, né? E que queriam ter acesso ao livro. E aí a universidade tinha um desejo antigo de fazer a edição dessa obra, que é uma obra complexa, de edição complexa, porque é um livro histórico, Exato. muito respeitado, né, que foi escrito, a gente teve alguns acordos ortográficos depois da produção do livro. Da primeira edição, né? E aí a gente conseguiu, no ano passado, reunir os esforços para fazer essa edição, né? A editora Unimontes, em parceria com o Departamento de Letras, nós conseguimos, e também com o apoio da deputada Leninha, né, que destinou uma verba importante para a gente fazer essa produção. E aí, então, nós fizemos um trabalho muito delicado de edição. Primeiro, nós tivemos que digitalizar a obra, porque a obra, ela não tinha digitalizada. E aí nós conferimos parágrafo por parágrafo para verificar se nesse trabalho não se perdeu algo, não é? Fizemos uma revisão linguística muito acurada, pensando antes o que a gente pode alterar, o que a gente não deve alterar, né? Fizemos uma reorganização da parte da genealogia, que é uma parte muito importante, uma parte em que ele lista quase 60 famílias tradicionais de Montes Claros, como é que elas foram constituídas, quem são seus descendentes. E na época de produção do livro, não tinha recurso tecnológico para fazer uma disposição gráfica visual muito clara e atraente ao leitor, né? Imagina que o livro foi digitado à máquina, né? Exato. Então, a árvore genealógica era difícil de entender para um leitor comum. E aí nós fizemos um tratamento gráfico com ajustes no espaçamento, na numeração, que tornou a árvore visualmente muito fácil de ser entendida, né? Então, esse foi um trabalho editorial, uma parte importante que a gente fez no livro, que é esses ajustes na configuração da árvore genealógica, né? Fizemos algumas comparações nesse trecho da primeira com a segunda edição, fazendo algumas correções, coisas que se perderam na segunda edição da árvore e que faziam as árvores genealógicas não fazerem muito sentido. A gente conseguiu recuperar algumas coisas da primeira edição. Então, fizemos um trabalho muito cuidadoso. Que trabalho meticuloso foi esse, mano? Foi um trabalho muito cuidadoso, de mais de um ano, uma equipe grande, de quase 10 pessoas, entre professores e estudantes, né? Tenho que reconhecer aqui que os estudantes também nos ajudaram muito, né? Eles vão se formando e ajudando a editora a se constituir também. E no final a gente conseguiu um produto aqui acessível ao leitor de hoje, porque visualmente contemporâneo, né? Os leitores de hoje precisam lidar com um livro antigo, mas com um visual contemporâneo. Acho que a gente conseguiu isso. O livro tem uma divisão em 6 partes? Exatamente, ele é dividido em 6 partes, vou lê-las aqui, né? A primeira parte se chama Principais Fatos Históricos, então nesse trecho o autor narra em 1500 quem chegou primeiro em Montes Claros, tem tudo isso documentado, né? Geografia histórica, Dr. Hermes, como a Virgínia falou, era uma figura muito interessante, porque ele dominava muitas áreas, né? Além de médico, historiador, folclorista, também entendia muito desse lado ambiental, natural da cidade. Então ele faz uma descrição muito rica da geografia, ele chama de geografia histórica no livro dele, né? Tem uma parte de miscelânea histórica, em que ele narra uma série de fatos históricos da cidade. A quarta parte é a genealogia, né? Onde ele organiza as famílias tradicionais da cidade naquela época, mostrando toda a organização dos descendentes até 79, né? A quinta parte é a antologia montesclarense, que é uma parte muito valorizada pela cidade, porque ele traz as canções do nosso imaginário popular, né? Dos catopês, traz as rezas, traz as festividades, então toda a parte de costumes, de cultura de Montes Claros está registrada em detalhes nessa parte. Na parte de costumes, essa é a sexta parte. Certo. Me desculpem, antologia é uma parte em que ele traz os textos dos principais escritores cronistas da cidade. Certo. Não é? Para você ver a extensão da obra e como a obra vai de aspectos técnicos, científicos,
da geografia da cidade, passa por elementos históricos e por elementos da cultura de Montes Claros, né, dos principais escritores, do cancioneiro popular. É uma obra realmente muito completa. Maria Clara, eu queria analisar ainda essa questão da edição, né, do livro. Uma obra gigantesca para ser condensada num livro. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse desafio. Então, desafio imenso, né, mas assumido com muito carinho e muita responsabilidade pela equipe da editora. Como eu disse, nós tivemos parceria dos professores do Departamento de Letras, né, que fizeram um trabalho de revisão linguística muito minucioso. Nós fizemos um levantamento sobre o que deveríamos ou não corrigir do ponto de vista da linguagem. Foi um trabalho que durou mais de um ano, né? Depois do tratamento textual que foi feito, né, a gente teve que pensar nos aspectos gráficos do livro, pensando aí nas novas gerações. E aí nós convidamos a artista Márcia Prats para fazer um trabalho que tem muito a ver com Montes Claros, porque é orgânico, porque ela trabalha com elementos naturais, né? Ela pinta com terra. E aí ela fez uma textura que a gente usou na capa do livro. E aí artistas gráficos contemporâneos, que é o Chorró Moraes e a Laura Fael, fizeram um trabalho em cima da textura feito pela artista Márcia Prats, né? Então, o mote, o tema gráfico dessa obra é a terra, né? Já que Dr. Hermes fala da terra, canta a terra, valoriza a terra, nós trouxemos também terra para esse livro, né? E nós mantivemos no livro também a capa original da primeira edição que foi feita pelo artista Constantin Christoph. Então essa capa ela abre cada um dos volumes, então a primeira edição está aqui também na sua materialidade gráfica, né? No final do livro a gente traz uma sessão de galerias de foto de Dr. Hermes com a família, com a Montes Claros antiga, e depois disso a gente traz uma galeria de fotos da Montes Claros atual, porque a obra faz esse enlace entre a Montes Claros de ontem e a Montes Claros de hoje, porque o que a gente quer é conectar o leitor de hoje com a Montes Claros de ontem, né? E é um livro que traz muito orgulho para a universidade, né? Da gente ter podido trazer esse presente para a cidade, né? Para Montes Claros. E vai estar disponível online para todo mundo a partir do dia 5 de agosto no site da editora Unimontes. O e-book vai estar disponível, né? A edição impressa vai ser distribuída para as escolas públicas, para as instituições, para as bibliotecas públicas de Montes Claros, da região. E é um livro que todo mundo precisa conhecer para entender um pouco melhor sua própria origem, né, como cidadão montesclarense. Antes da gente fazer o convite para o lançamento, queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre o seu trabalho à frente da editora. Sim, então a editora Unimontes é uma editora com mais de 25 anos de história, né? Nós produzimos livros acadêmicos, livros técnicos, não só da universidade, mas de universidades do Brasil inteiro, né? E nós já temos mais de 600 obras editadas ao longo desse tempo. Nós trabalhamos com editais, né? Então, quem produz conhecimento no âmbito da universidade, no âmbito da pesquisa, pode ficar sempre de olho no site da editora Unimontes e concorrer aos editais. A universidade faz todo o custeio das obras. Agora nós vamos abrir um edital ainda esse ano com chamada de submissão, né? Com 3 temáticas importantes, contemporâneas, que são livros sobre o sertão, né? É a intenção da editora incentivar que obras sobre o sertão sejam produzidas e divulgadas, obras que falam sobre aspectos socio-raciais. Então nós também vamos fazer uma chamada para livros escritos por pessoas negras, sobre pessoas negras, né? Uma temática emergente super necessária da gente fortalecer ainda hoje. E a terceira temática desse edital é livros sobre mulheres, né? Escritos também por mulheres. Então, em breve, nós teremos aí esse edital, essa chamada para publicação. Então, quem faz conhecimento, né, e tem livro a ser publicado, pode procurar a editora Unimontes, que nós vamos recebê-lo com toda atenção. Nós temos outras obras ali. Né? Temos sim, eu trouxe algumas obras aqui, né, que foram publicadas ano passado pela editora Unimontes. A editora Unimontes concorreu ao prêmio Jabuti com uma obra sobre a cannabis medicinal, né, que é um debate importantíssimo, contemporâneo, realizado ainda não em profundidade, né? Esse livro foi um dos concorrentes aí do prêmio Jabuti. Nós temos uma obra também, O Difícil Disfarce da Dor,
que pensa no trabalho de Luiz Fernando Veríssimo sobre a ditadura militar, um trabalho delicado, que é de humor, né? Mas que um autor como ele conseguiu fazer como ninguém, né? Nós temos uma obra também que fala da psicologia, que é uma área que está em franco desenvolvimento, área acadêmica em Montes Claros, né? E aí, este livro é resultado de um congresso que aconteceu ano passado. O livro se intitula Sertão Crítico na Psicologia Social, e é o livro mais baixado da editora hoje. Todos os nossos livros, pessoal, estão disponíveis gratuitamente no site da editora, como e-book, né? As pessoas podem baixar gratuitamente. Um livro sobre o desastre do Rio Doce, não é? Um livro que foi escrito por professores da UFMG, que vieram publicar conosco, e que relata essa tragédia ambiental que não pode ser esquecida e cujos danos ainda são sentidos hoje, né? Então, o livro O Desastre do Rio Doce e a Política das Afetações está disponível também no site da editora. Mais um livro que é também, esse não é também de professora da universidade, mas é um livro de uma autora antiga, que está sempre publicando conosco, a Luciana Torquato. Ela faz um livro que mescla a visão antropológica, né, antropofágica, na verdade, com a psicanálise. E é um livro sobre psicologia também, dos mais procurados também na editora, está à disposição de todos. E, por fim, um livro sobre a conhecida Maria da Cruz, né? Aqui, né, do nosso norte. Exato. Um livro de um professor da universidade que conta a força, a importância dessa personagem norte-mineira para a história de todos nós, né? Então nós temos cerca de 30 livros publicados o ano passado e todos estão disponíveis em e-book gratuito no site da editora. E o livro do Dr. Hermes também vai estar disponível a partir do dia 5 de agosto. Certo. Porque dia 4 é o lançamento do livro e dia 5 ele já vai estar disponível para todos no site da editora. Então vamos falar do lançamento do livro dia 4. Vamos falar do lançamento. Nós vamos fazer o lançamento no Museu do Norte de Minas, ali no Corredor Cultural, né? No dia 4 de agosto, essa segunda-feira. Vamos ter a abertura da Seresta João Chaves, né? Que marca tanto esse período histórico aí, né? Do livro. E vamos ter a presença de pessoas da cidade interessadas na valorização, na perpetuação da cultura e da história, e é aberto a todos. Então, quem se interessar, quer conhecer o livro, vai ao lançamento, dia 4 de agosto, no Museu do Norte de Minas, às 19 horas. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer aqui a Maria Clara Maciel pela presença, a Virgínia de Paula, que no primeiro bloco nos prestigiou, né, nos deixou mais ricos em saber, falando um pouco da história do Dr. Hermes. Maria Clara, muito obrigado pela presença e volto sempre para falarmos sobre outros assuntos, outros livros, outros lançamentos, outros trabalhos da editora. Muito obrigada pela oportunidade, aguardamos vocês no lançamento do livro. É isso aí. Programa Câmara em Foco fica por aqui, a gente se encontra na próxima semana, novos convidados, você já sabe, eu espero você. Tchau, até lá.